Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Grato ao nosso Deus pela oportunidade que nos concede de estarmos em sua presença na noite deste dia. Grato a Deus pelo nosso pastor presidente, que tem nos dado essa oportunidade, a sua confiança. Oramos pelo servo de Deus. Agradecendo a Deus também pela nossa área lá, área 22, que tem o nosso coordenador, o evangelista Jailson Andrade. Deus tem usado o seu servo, mandando a nossa saudação para todos os servos de Deus na área 22, nas congregações de Setúbal, cidade universitária. Que Deus permaneça abençoando os seus servos. E nós louvamos a Deus também pela nossa família, minha esposa, minha filha. Deus permaneça abençoando de uma forma geral. Meus irmãos, ciente do nosso compromisso e sendo carente sempre das vossas orações, em especial nesse momento, eu vos convido para ler comigo um texto da Palavra de Deus e meditarmos na noite deste dia, para que Deus continue falando aos nossos corações, aos corações dos telespectadores, dos ouvintes, de todos que compartilham as redes e esse canal de bênção da igreja. Convido a sua leitura no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8. Nós vamos ler 3 versículos. Lucas, capítulo 8, nós vamos ler o versículo de número 41, o versículo de número 43 e o versículo de número 50, para refletirmos nesta noite. A palavra de Deus diz o seguinte, versículo 50, e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o esperou e o recebeu, pois todos estavam ali. Lendo ainda o versículo de número 41. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Versículo de número 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Versículo de número 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. Meus amados irmãos, nesse texto que nesta noite estamos separando ele para a meditação, a palavra de Deus nos mostra que, mais uma vez, Jesus ele atua no seu ministério, levando vida, levando esperança, levando salvação, levando transformação para vidas que estavam precisando. A palavra de Deus nos mostra que Jesus ele está vindo de uma travessia do Mar da Galileia e chegando a Cafarnaum, uma cidade em que ele frequentemente estava sempre atuando no seu ministério. Ele chega e nessa sua presença, nesse momento, ele é reconhecido mais uma vez e é sabido que Jesus estava na cidade de Cafarnaum. Sabido que ele estava na cidade de Cafarnaum, algumas pessoas que precisavam de milagres, que precisavam de curas, que precisavam de transformações, tomam conhecimento e agora decidem ir em busca do mestre. Este mestre que ele sempre levava uma palavra de transformação, como já falei, a sua fama, a boa fama, passou a ser conhecida e isso despertava na época a curiosidade de muitos. E aqueles que estavam em momentos de dificuldades, momentos de aflição, observavam que poderia ser uma chance, estando perto dele, estando próximo dele, poderia ser uma chance
para poder receber a cura, receber a transformação, receber o milagre, receber a salvação e ter a vida alcançada por este mestre chamado Jesus. A Bíblia aqui nos relata que uma multidão está o recebendo e todos estavam esperando ele. Nós podemos refletir nesse versículo de número 40, que era uma expectativa gerada, como já falei, pela boa fama de Jesus. Porque ele vinha de uma sequência de milagres, de maravilhas, de contatos com pessoas. E agora aqui, chegando ao versículo de número 40, recebem Jesus. E no versículo de número 41, um homem por nome de Jairo, ele era um varão e ele era príncipe da sinagoga. O Evangelho segundo Lucas é bem detalhista quando diz que ele, sendo príncipe da sinagoga, ele reconhece a soberania de Cristo Jesus e ele se dirige prostrando-se a Cristo Jesus, se dobrando, se curvando, se humilhando, entendendo a soberania de Cristo, entendendo a grandeza dele e dizendo a Jesus, junto aos seus pés, que fosse até a sua casa, para que na sua casa entrasse, porque tem uma filha, a sua única filha, de 12 anos de idade, e que ela estava muito doente. Irmãos, essa passagem de Jesus por Cafarnaum, ela deixa mais uma vez registros para aqueles que ali estavam esperando, inclusive Jairo. É possível que ele tenha, no meu pouco esclarecimento, é possível que ele tenha sabido que Jesus estaria passando mais uma vez em Cafarnaum e seria a oportunidade de que, estando a filha dele doente, ele teria Jesus visitando o lar dele. No mesmo momento, uma mulher, conforme lemos no versículo de número 43, ela sofreu uma hemorragia há mais de 12 anos. E esta mesma mulher, movida pela sua fé, movida pela sua necessidade, ciente de que precisava, também sabia da boa fama de Jesus. Também sabia que esse Cristo, ele passava pelos locais curando enfermos, curando leprosos, curando pessoas que eram cegas, fazendo surdos ouvir, fazendo mudo falar, ressuscitando. É possível dizer que Jesus, no seu ministério, ele, tratando de vidas que já estavam mortas, duas podemos estar tratando delas, Lázaro e o filho da viúva de Naim. E o terceiro seria nesse momento que estamos abordando, a terceira pessoa. E nós observamos que essa mulher, que ela tinha uma hemorragia há mais de 12 anos, também ciente do senhorio de Cristo Jesus, sabedora do poder que ele tinha, ela tem a mesma fé que Jairo e agora busca se aproximar. Olha, irmão, deixa eu lhe chamar a atenção aqui, que Jesus, ele, como era conhecedor, como ele era sabedor de que por onde ele passava, alguém estaria perto dele, próximo dele, e a Bíblia relata que era uma multidão, e aí podemos tratar de até milhares de pessoas, a depender da cidade em que ele estava. A mulher, ela sabia que Jesus faria alguma coisa por ela, mesmo sem ele saber no pensamento dela que ela estaria ali. Então veja bem, a mulher, ela toma coragem, ela sabe da boa fama de Jesus, ela sabe do que Jesus fazia, ela ciente do que ele tinha condição de operar na vida dela, sem falar, ela coloca no coração dela a vontade de se aproximar dele e vai rompendo a multidão, sem força, sem muita coragem até certo ponto, no sentido do corpo dela estar frágil, mas coragem espiritual, firmada na fé, de que o Cristo Jesus que estava passando ali poderia transformar a vida dela e resolver aquele problema de saúde que ela tinha há 12 anos.
Deixa eu chamar a sua atenção, amigo da palavra de Deus, nobre salvo em Cristo Jesus, que Jesus, Ele sabe de todas as coisas, Ele entende todas as coisas, Ele sonda todas as coisas, Ele percebe tudo o que está para acontecer, e ciente disso, Ele entende que perto dele tinha uma mulher que agora toca nele, mas ao mesmo tempo tinha Jairo, que tinha convidado ele para poder chegar até a sua casa. Pensando nisso e ciente de que essa mensagem está falando ao seu coração, ao nosso coração, 3 palavras me chamaram a atenção para esse texto bíblico. A primeira era a certeza de Jairo de que Jesus aceitaria o seu convite, o seu pedido para ir na sua casa. E deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus, Ele nunca vai rejeitar um convite. Jesus, Ele nunca vai rejeitar um pedido. Jesus, Ele nunca fechará os olhos para a pessoa que humilde, para que a pessoa simples, quebrantada, prostrada aos seus pés, peça o socorro a Ele, peça ajuda a Ele. Ele com certeza atenderá. E é interessante dizer que a Bíblia nos fala, no versículo de número 42, que ele só tinha essa filha. E seguindo o próprio versículo 42, no final dele, a Bíblia diz que, e indo ele, a multidão apertava-o. É interessante que Jesus, ele recebe o convite de Jairo e vai com Jairo, mas ao mesmo tempo a multidão o aperta. E dentro dessa multidão, quero abrir um parêntese, estava quem? Aquela mulher. E essa mulher, ela agora rompendo a multidão, cansada, sem força, afastada do convívio da sociedade, porque de certa forma a doença que ela tinha gastado com os médicos, estava até certo ponto sem esperança, mas descobre que Jesus está ali, descobre que Jesus está passando, ela resolve tocar em Jesus, no meio da multidão que apertava Jesus. A Bíblia fala que Jesus para, e deixa você entender comigo, Jesus parando, para também a vida de Jairo. Mas não para a vida de Jairo para Jesus, para a vida de Jairo para Jairo. Para Jesus, a vida de Jairo continuava, porque o controle de todas as coisas estava nas mãos de Jesus. E ele sabia o que estava fazendo. Observe que quando Jesus para, ele afirma que alguém lhe tocou, porque ele sente que dele sai virtude. E foi a mulher que, com a fé que ela tinha, toca em Jesus. Jesus agora para e decide descobrir quem é ela. É bem verdade que o nosso mestre Jesus, ele sabia quem tinha tocado nele. Ele tinha ciência de quem tinha tocado nele, mas ele queria a confissão. Ele queria que ela se apresentasse. Mas deixa eu te chamar a atenção, amigo da palavra. Jesus, ele estava com Jairo do lado dele. Será que você consegue pensar comigo a mente de Jairo? O que é que Jairo estava pensando naquele momento? Carente de uma resposta de Deus, de uma resposta de Cristo. E nesse momento Jesus para, com a minha filha doente em casa, eu agora tenho Jesus parado para atender ou procurar descobrir quem é que lhe tocou. Mas Jesus, ele sabia que essa mulher estaria se apresentando, e ele também entendia as emoções de Jairo. Ele sondava o coração de Jairo. Como seres humanos que somos, às vezes depositamos a nossa certeza em Cristo, na esperança de que Ele vai responder, mas a depender do tempo nós ficamos ansiosos, ficamos pensativos, e Jesus, ele para um momento, e na nossa conjectura nós não vemos uma resposta imediata. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, repito para você, Jesus está no controle de todas as coisas. E nessa mensagem eu queria dizer para você uma palavra. E a palavra é a seguinte, amigo ouvinte: a sua vez chegou.
a sua vez chegou. Como, irmão Clésio, a minha vez chegou? A sua vez chegou como chegou a vez desta mulher que parou Jesus. A sua vez chegou como chegou a vez de Jairo, que conseguiu a atenção de Jesus para ir na casa de Jesus. E deixa eu lhe dizer uma coisa, Jairo não era qualquer pessoa. Ele era um homem que administrava a sinagoga. Ele era um homem que cuidava do culto, que tinha um certo poder aquisitivo, que tinha conhecimento, que tinha influência e era um nobre da sociedade. Jairo, ele tinha condição de pagar médicos para sua filha. Jairo, ele tinha condição de dar o melhor para sua filha. Mas observe aqui, o Jesus que eu prego, o Jesus que nós pregamos, ele ajuda o rico e o pobre. Ele cura o rico e o pobre. Ele salva o rico e o pobre. Ele trabalha com o branco ou o preto. Ele trabalha com o mais humilde, com o mais simples. Ele não escolhe classe social. Ele não escolhe se está precisando ou não precisando nesse momento. Quando ele encontra uma oportunidade que é convidado, ele adentra o seu coração. Ele penetra no seu coração e lhe dá vida, lhe dá esperança, lhe dá saúde e lhe dá paz. A mulher era mais humilde, ela não tinha mais condições, ela não tinha mais condições financeiras, mas Jairo tinha, Jairo permanecia. E observe que ainda assim, Jesus ele trata os dois da mesma forma. Esse Jesus que nós pregamos, ele está aqui nessa noite, ele está aí com você nessa noite, ele fala ao seu coração nessa noite, ele procura alcançar a oportunidade no seu coração. Abra a porta do coração para ele e dê a oportunidade para que ele continue operando ou comece a operar na sua vida se você ainda não é crente salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus. A segunda palavra que me chama a atenção nesse texto é a palavra paciência. Falamos da palavra certeza e agora falamos da palavra paciência. A palavra paciência me chama a atenção porque no versículo de número 43, essa mulher aparece e do versículo 43 até o versículo 48, Jesus ele para. E quando ele para para agora resolver um problema, que era o problema de conhecer quem era ela. Repito, Jesus já sabia quem era a mulher, mas eu quero chamar a sua atenção. Eu quero chamar a sua atenção porque nesse momento é colocado em prática por Cristo Jesus a paciência para Jairo. Jairo, esse homem que o significado da sua palavra é aquele que brilha, aquele que resplandece, mas ao que parece nesse momento, muita coisa não estava brilhando na vida de Jairo, muita coisa não estava resplandecendo na vida de Jairo. Ele estava com a sua filha, e a Bíblia fala, sua única filha doente, sua única filha quase à morte. E agora ele para e ele é mais uma vez provado por Cristo Jesus com paciência. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nós precisamos sempre ter a certeza em Cristo e aplicar a paciência, praticando-a. Porque se estamos no controle dele, se estamos no comando dele, ele se encarrega de operar e fazer o melhor na nossa vida. Não foi fácil para Jairo parar um pouco e esperar e ter paciência. Atender uma outra pessoa, Jesus estava atendendo. E Jairo ali com a filha quase à morte. Mas chama a vossa atenção que depois que Jesus atende essa mulher, ele fala da fé dela, diz que grande é a fé dela e que a fé dela salvou ela. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, se fosse eu, irmão Clésio, pela necessidade, me conhecendo, talvez eu estivesse puxando as vestes de Cristo Jesus e dizendo, me atenda, olha minha filha, olha minha filha, olha o meu problema, olha a minha necessidade, vamos comigo, já resolveu dela, agora o meu está esperando, agora é a minha vez. Mas veja bem, Jairo ele permanece calado aos pés de Cristo Jesus e esperando
a oportunidade dele. Repito para você, chegou a sua vez. E na sua vez você tem certeza e tem que praticar a paciência. A terceira palavra que eu encontro, amigo da palavra, é a fé de Jairo. E aí é no versículo de número 50 que nós lemos. A palavra diz assim: Jesus, porém ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. O versículo de número 49 nos chama a atenção que a palavra que Jesus recebe junto com Jairo é a seguinte: estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Olha, deixa eu chamar a tua atenção aqui. Jesus, ele escuta todas as palavras, inclusive aquelas palavras negativas que algumas pessoas falam. Ele entende tudo. Às vezes, a vida não está fácil, a saúde não está boa, as portas se fecharam, o lar está uma tormenta, na sua ótica está tudo desorganizado. Pode aparecer alguém lá na rua, alguém próximo, alguém que está conhecendo a sua história, a sua vida, e diz: olha, desiste, para, já deu, não tem mais solução. Mas eu volto para você e digo: a sua vez chegou. E se a sua vez chegou, a sua fé está em prática. E se a sua fé está em prática, para Jesus tem jeito. Para Jesus tem jeito. Não adianta quem apareça na frente da multidão dizendo: ei, desiste, ei, para, ei, não tenta mais, ei, já acabou. Não, a última palavra é de quem está do seu lado, é Jesus, é Ele que dá a última palavra. E o versículo de número 50, ele nos promove a alegria, e ele nos promove a alegria de forma que Jesus, ele é muito sábio, ele é muito cauteloso, e a palavra que ele dá é uma injeção de ânimo a Jairo. Ele diz para Jairo: ei, Jairo, não temas, crê somente, crê somente e será salva. Sabe o que é que Jesus estava dizendo para Jairo? Eu estava pensando nesse texto. Jesus estava dizendo para Jairo: Jairo, eu estou com você. Eu estou com você, Jairo. Não dê ouvido lá não, Jairo, eu estou com você. Imagine a mente de Jairo. O Senhor parou aí 10, 15, 20 minutos. E o Senhor poderia estar andando mais rápido, Jesus, a mente de Jairo. O Senhor poderia estar caminhando mais rápido. E agora aparece um dos meus e diz assim: parou. Olha, não incomoda mais ele não. Já morreu. Já era. Mas Jesus, ele é tão sábio, como eu já falei. E a palavra, ela é tão linda, tão forte, revigora, dá força. E Jesus, ele sabe trabalhar os meus e os teus sentimentos. Jesus, ele sabe trabalhar o meu e o teu coração. Jesus, ele sabe trabalhar a minha e a tua vida. E Jesus chega para Jairo e diz: Jairo, olha para mim, Jairo. Estou com você. Eu estou com você. Olha, Jesus está contigo. Jesus está na tua casa. Jesus está no teu lar. Convida ele. Chama ele. Fala para ele. Vamos comigo. Para o centurião ele disse: eu vou com você. O centurião disse: não precisa. Só precisa a palavra aqui. Para Jairo, Jairo disse: vamos comigo. A Bíblia diz que ele fala vamos. Ou seja, indo ele, é o vamos de Jesus. E quando ele recebe essa palavra, nem Jairo ou nem a Jairo ele dá a oportunidade de responder. Sabe a quem ele dá a oportunidade de responder? A ele mesmo. Jesus diz: a gente vai, Jairo. A gente vai. Não teme. Pessoalmente. A Bíblia fala que ele chega na casa de Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, o versículo seguinte, a Bíblia diz que ele chega entrando na casa de Jairo. E a mais ninguém, quando ele entra, deixa entrar. E deixa eu chamar a sua atenção para quantas pessoas Jesus reservou para fazer o milagre. A fé é a terceira palavra que eu já lhe falei. Olha quem Jesus reserva. Jesus chama
Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele vai operar um milagre na tua casa. Jesus, ele vai operar um milagre na tua família. Ele vai operar um milagre na tua vida, aonde tu trabalha. E esse milagre, ele será reservado a algumas pessoas. Sabe por quê? Porque tem momento que na hora da dor, nós entendemos que poucas pessoas chegam perto de nós. E no momento da resolução, Jesus, ele também entende que é com poucas pessoas que tem que dar resolução. Mas muitos ficarão sabendo. Muitos ficarão cientes. E a Bíblia fala que ele entra com essas pessoas. E quando ele entra com essas pessoas, a Bíblia diz que muitas pessoas na casa choravam e pranteavam. Ou seja, já estava morta a menina. Para aquelas pessoas não tinha mais jeito. Mas para Jesus, quando ele entra, os que choravam e pranteavam disseram assim: eu acho que não tem mais jeito. Mas Jesus, ele diz assim: não chores, não está morta, só dorme. Só que ali no meio, ali no meio, tinha pessoas que riram do que Jesus falou. A Bíblia fala no versículo de número 53, riram do que o mestre estava falando, sabendo que a menina estava morta. Mas deixa eu te dizer, tem gente que precisa experimentar o poder de Jesus. Tem gente que não sabe ainda da capacidade do poder de Jesus. E às vezes riem de você, riem de mim, riem da sua situação, ou riem da nossa situação quando está difícil. Mas deixa eu te dizer, repito, chegou a tua vez. Jesus, ele sabe como administrar. A Bíblia diz que eles entram, e entrando, pega na mão da menina, e diz assim: menina, levanta-te, levanta-te, levanta-te. A Bíblia fala, no versículo de número 55, que o espírito da menina voltou, e logo ela se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. No versículo de número 56, a palavra diz que os pais da menina ficaram maravilhados. E Jesus assim lhes disse: olhem, não contem nada para ninguém. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Tem milagre na sua vida, mas o segredo é entre eu e você. Tem milagre na sua vida. Tem milagre na sua casa. Tem milagre no seu trabalho. Apesar das turbulências, apesar das necessidades, apesar das dores, ou portas fechadas, ou alguma perda que você teve de um ente querido, Jesus está dizendo, ainda tem milagre. E o segredo é entre eu e você. Amados, ciente da certeza, ciente da paciência e ciente da fé, tenha a certeza de que os milagres estarão lhe alcançando, de que a mão de Cristo Jesus estará na sua vida, estará lhe dando vida, saúde, paz, prosperidade, proteção, a graça dele, lhe orientando, lhe conduzindo, fazendo coisas na sua vida que pessoas não entendem, mas o poder do Evangelho, ele restaura, ele dá um novo nome, ele transforma o homem, tira o homem de lá de baixo e traz o homem para cá. E deixa eu lhe dizer uma coisa, é bem breve. Quando pregava o Evangelho em um sinal, na cidade universitária, próximo à Universidade Federal, uma vez abordamos um cidadão que estava passando com um carro. E ele passava com esse carro a primeira, a segunda, a terceira vez. E na quarta vez ele para e nós abordamos ele e perguntamos: o senhor está precisando de ajuda? E ele disse: eu estou desde o Ibura, procurando uma oportunidade de tirar a minha vida. Porque para mim não tem mais jeito. Para mim eu desisto. Já tentei jogar o carro do viaduto na frente de um caminhão e não deu certo.
E agora não sei como eu vim parar aqui. Isso era um domingo, 3:30 da tarde. E eu olhei para ele e disse, você aceita uma literatura e uma palavra de Deus? Ele disse, aceito. Desça do carro, por favor. Ele estacionou o carro, desceu do carro. E eu disse para ele, nesta tarde, Jesus está dizendo que é vida para você. Jesus não é morte, Jesus é vida para você. E Ele te trouxe aqui para que eu possa orar por você. A família dele estava destruída. O casamento dele estava terrivelmente abalado. E ele estava muito abalado. Fizemos uma oração por ele e dissemos a ele, Jesus quer te transformar agora. Você aceita Jesus? Abre o seu coração para Ele. Naquele momento eu disse àquele homem, se você abrir o coração para Jesus, você vai ter sede por vida. Nesse momento ele começou a chorar. E quando ele começa a chorar, todos os sentimentos de tristeza passaram da vida dele. E oramos por ele, demos um abraço nele. E ele disse para nós, irmão, estou sentindo vontade de viver. Estou sentindo vontade de viver. Quero voltar para minha casa. Quero viver. E sabe o que aconteceu? Pegamos o telefone dele, o número do telefone, e ele foi orientado por nós para ir para uma igreja. E lá, ele me falou no outro dia que tinha recebido a palavra e a esposa e os filhos estavam em casa alegres. Deixa eu te dizer, quando abrimos a porta do coração, Jesus faz milagre. E Ele está aí, está aqui, está conosco, no nome santo de Jesus.